Fala aí, família, loucos por drywall. Pessoal, nós estamos nos preparando aqui para sair para uma obra, né? E iniciar uma obra hoje. E eu quero te contar aqui algumas dicas, tá? Sobre essa obra. A primeira dica, pessoal, que eu quero te dar aqui é uma que eu vivo falando aqui no canal, né? Quem se prepara vai ter condições melhor de conseguir crescer no mercado, né? Quem se prepara. Seja em qualquer mercado que for. Então, o que eu quero dizer para você? Por que o cliente fechou comigo essa obra e não com os outros orçamentos? Porque ele tinha outros 3 orçamentos. Não eram 3 no total, não. Com o meu orçamento não era 4 orçamentos. E eu fui o cara que cheguei por último. E por que ele fechou comigo? Porque eu fui lá, dei toda a atenção, expliquei algumas situações para ele, forro removível com tabeira, né? E lá era um forro tegular. Então eu expliquei para ele algumas situações que, chamaram a atenção dele. E no final ele preferiu fechar comigo a ponto dele abrir os outros orçamentos para mim e perguntar se eu tinha condições de fazer dentro daqueles orçamentos. E eram orçamentos que valia a pena e eu fechei, tá? Então essa é a primeira dica que eu quero te dar. Se prepara para que você consiga realmente fechar melhor, né? Conseguir prevalecer aí no mercado. A segunda dica que eu quero te dar, pessoal, é a seguinte. Quando você for fazer teu cálculo de material, para que você possa comprar o material, faz um desenho, pessoal. Eu até tenho uma planilha que ajuda você a calcular material, mas não existe planilha nem calculadora nenhuma no mercado que calcula material melhor do que caneta e papel. Então eu faço isso até hoje, calculando material na caneta e papel, e faço por exemplo, lá era um forro como é que eu posso dizer para você? É forro com tabeira, né? Forro removível com tabeira, ou forro clicado, como alguns lugares chamam, né, do Brasil. Então, o que acontece? Eu fiz um desenhozinho, já calculei a compra do material, claro que eu sempre compro um pouquinho a mais, e o que eu fiz? Mandei esse desenhozinho desse layout para o cliente para saber se ele aprovava ou não. Esse desenhozinho simples, ó, não está em nenhum programa especial, né, SketchUp, né, nenhum programa especial. Eu fiz aqui o desenho da tabeira, ó, e fiz o desenho das placas. E calculei as placas para que eu comprasse as placas dentro da quantidade que o cliente vende por caixa. Porque placas de forro removível mineral, ela vem uma quantidade certa por caixa. Então eu calculei já para que não houvesse que comprar uma caixa a mais para poder usar pouca coisa. Então eu já calculei para comprar na quantidade exata, tá vendo? Calculei as 2 salas, fiz aqui o desenhozinho, depois mandei para o cliente, ele aprovou o layout, né? E pronto. E com esse desenho aqui, pessoal, o que acontece? Eu consegui também ver o tamanho dos perfis principais. Por quê? Porque lá, pessoal, o local lá fica no 22º andar. Já pensou ter que subir com isso por escada? Ia ser complicado, né? Então, o que acontece? A gente sabendo o tamanho dos perfis principais que a gente vai utilizar lá, o que a gente já está fazendo aqui? A gente já está cortando os perfis principais com 3 metros, os perfis tinham 3,75. A gente está cortando eles com 3 metros, porque 3 metros eles cabem dentro do elevador, tá bom? Então, fica essa dica aí para você. E outra coisa, fica a dica também de você olhar qual andar fica essa obra. Essa obra fica num andar muito alto? Ah, fica. Então, cara, já prepara uma equipe maior para poder ajudar a subir o material. Só que uma equipe maior vai custar também mais dinheiro. E isso tudo você tem que pensar e colocar no orçamento. Tá legal, galera? Fica com Deus, um abraço aí, Deus abençoe. E lembre-se, pessoal, conhecimento sempre, porque o conhecimento é que vai fazer você prevalecer aí no mercado e crescer. Fica com Deus, um abraço, loucos por drywall. Porque lá, pessoal, o local lá fica no
22º andar. Já pensou ter que subir com isso por escada? Ia ser complicado, né? Então, o que acontece? A gente sabendo o tamanho dos perfis principais que a gente vai utilizar lá, o que a gente já está fazendo aqui? A gente já está cortando os perfis principais com 3 metros, os perfis tinham 3,75. A gente está cortando eles com 3 metros, porque 3 metros eles cabem dentro do elevador, tá bom? Então, fica essa dica aí para você. E outra coisa, fica a dica também de você olhar qual andar fica essa obra. Essa obra fica num andar muito alto? Ah, fica. Então, cara, já prepara uma equipe maior para poder ajudar a subir o material. Só que uma equipe maior vai custar também mais dinheiro. Isso tudo você tem que pensar e colocar no orçamento. Tá legal, galera? Fica com Deus, um abraço aí, Deus abençoe. E lembre-se, pessoal, conhecimento sempre, porque o conhecimento é que vai fazer você prevalecer aí no mercado e crescer. Fica com Deus, um abraço, Loucos por Drywall.